Olá, meu nome é Arthur. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Circuitos Digitais 2, estudando a parte de registradores, suas configurações básicas. Então, lembrando que das nossas aulas anteriores nós estudamos sobre os dispositivos flip-flops. Nós entendemos que esses dispositivos são extremamente versáteis e eles têm a principal característica de armazenar informação, memória. Então, eles são os elementos básicos de memória. Geralmente, eles são acionados por pulso. Tá? Então, aqui na imagem ao lado, nós temos o exemplo de uma simbologia de um flip-flop JK acionado por borda positiva. Né? Então, nós vamos ver exemplos aqui de outros tipos de flip-flop, mas eles são o elemento básico aí para os circuitos que nós vamos estudar hoje, que são os registradores de deslocamento. Então, hoje nós vamos nos aprofundar no estudo de circuitos sequenciais. Então, o uso mais comum dos dispositivos flip-flops é no armazenamento e transferência de dados, né? Então, esses dispositivos eles geralmente são ligados em série, né, de maneira a receber um pulso de clock, muitas vezes em comum, né, de maneira que essa informação seja transferida, né, para um outro dispositivo. Aqui do lado nós temos três exemplos de ligação desses dispositivos, né? Temos a ligação SR, né, usando flip-flops SR, a JK, né, e o D. Então nós podemos perceber que se fosse um jogo aí um erro, né, aquele que tem qual a diferença aí, qual o único diferente aí desses três, né? É o de baixo, né, o do tipo D, ele tem uma diferença aí que ele tem menos conexões. Então ele apresenta já uma vantagem para a gente, simplificando aí os nossos circuitos, né? Então o mais indicado na maioria das vezes para formarmos os registradores é o flip-flop do tipo D. Então a gente vai ver que ele é o mais amplamente utilizado. A transferência paralela de dados, como que ela ocorre, né? Essa transferência ela é a mais simples e ela ocorre da seguinte forma. Nós temos aqui um exemplo na esquerda de dois conjuntos aí de flip-flops, né? Um que se chama fonte e outro destino, né? Esse fonte seria um registrador X e o destino seria um outro registrador Y. Aqui no nosso exemplo, nós temos cada um deles com 3 bits. Né? Então, a saída da fonte aí, ela seria o x2, x1 e x0. Né? Então, vamos dizer assim, ele tem alguns bits ali esperando para serem transferidos. No exemplo aqui, a gente está chamando de 1, 0, 1. Né? x2 igual a 1, x1 igual a 0 e x0 igual a 1. No momento em que há o pulso de transfer, né? O que é esse pulso? Ele vai acionar lá o clock na borda positiva desse pulso, ele vai transferir essa informação para as saídas desse segundo registrador aí, né? O registrador de destino, Y. Então, a saída Y2, Y1 e Y0 vão receber, respectivamente, o que estava armazenado lá em X2, Y1 e Y0, certo? Então, ele vai gravar. Independente do que existia anteriormente, se tinha outra informação ali em Y2, Y1 e Y0, perdeu-se. Né? Ou ela é transferida, ou ela foi salva para outro dispositivo, né? Mas essa informação que estava na fonte foi transferida para o destino. Geralmente a gente compara a transferência serial com a transferência paralela, né? É porque antigamente existia assim, muito essa competição, vamos dizer assim, né? Os computadores eles vinham com um barramento ali paralelo, né? E tinha os conectores seriais que estavam começando a ser desenvolvidos, como o USB que a gente tem hoje, né? Então, existem vantagens e desvantagens em cada um deles, né? A transmissão, a gente pergunta sempre, né? Uma pergunta que dá confusão, qual é o mais rápido dos dois, né? Teoricamente, a transferência paralela seria mais rápida, né? A gente vai ver por quê, né? Daqui a pouco. Mas ela é muito mais custosa, né? Ela precisa de muito mais conectores, um número maior de fios, então ela é mais cara, né? Então, geralmente se opta pela transferência serial, né? Porque hoje nós já alcançamos velocidade de transferência de dados muito altas, né? Então, aquela lentidão que existia, né, anteriormente, não existe mais.
Então você não precisa mais ganhar aquela frequência que se ganhava numa transferência serial para uma paralela. Então hoje a gente já consegue, fazer essa mesma velocidade ou até maior numa transferência serial, como USB. Como que funciona, Então, para a gente entender essa transferência serial, a gente tem que entender os registradores de deslocamento. O registrador de deslocamento, ele é um grupo de flip-flops que está organizados em séries, todos eles interligados com o mesmo clock e cada um ligado à saída de um para a entrada do outro, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo do flip-flop JK, que está ligado aqui. Vocês veem que tem um inversorzinho, entre o J e o K, e o pulso de clock vai o mesmo para todos, Então ele vai jogando aqui o que está presente aqui na entrada J, da entrada de dados, para o X3, depois para o X2, para o X1, para o X0 e assim sucessivamente. Então a cada pulso de clock ele vai jogando essa informação para frente. Então vamos ver como que isso funciona no tempo, Para a gente entender aqui, a gente tem um diagrama no tempo que explica esse funcionamento. Perceba que aqui, esse flip-flop ele é transmitido, ele tem aquela bolinha, dizendo que ele é por borda negativa. Então aqui a gente percebe que os pulsos eles estão marcados aqui exatamente na borda negativa de cada sinal de clock. Então esse é o nosso ponto importante. A nossa entrada de dados ela pode mudar em qualquer instante, mas a gente vai tirar uma foto, a gente vai pegar o instante exato onde muda de positivo para negativo essa borda. Então aqui o nosso instante T1 é esse primeiro momento. Então nesse instante a nossa entrada de dados aqui está em nível lógico alto, ela vale 1. Então essa informação 1 é jogada para o registrador X3. O restante aí não importa, ele vai ser zerado aqui nesse momento, está tudo zerado. Depois, ele vai verificar que a nossa entrada T2, no próxima descida, ela já está em nível lógico 0. Então, ele vai zerar também a saída do registrador X3, certo? E o que o X2 recebe? Ele vai receber o que estava anteriormente em X3. O restante continua em nível lógico 0. No instante T3, o que acontece? Ele percebe que a entrada de dados está em nível lógico alto. Então, o X3 recebe nível lógico alto, 1, certo? E o X2 recebe o que havia anteriormente em X3 e o X1 recebe o que havia anteriormente em X2. O X0 ainda é 0. Por fim, no T4, ele percebe que continua em nível lógico alto, a nossa entrada de dados, e continua gravando 1 em X3, certo? O X2 pega o 1 que estava gravado em X3, o X1, o 0 que estava gravado em X2 e o X0, o 1, que estava gravado em X1. E assim a gente vai ter a nossa saída. Se a gente anotar aqui, deixa eu colocar aqui, o que entrou foi o que? Foi 1, 0, 1 e 1, Então, da mesma maneira vai sair 1, 0, 1 e 1, certo? O que entrou em série, no único condutor, agora vai estar disponibilizado em paralelo, em 4 condutores. Entendido? Então, isso daqui é como se fosse um conversor série paralelo, mais ou menos, Então, é isso que um registrador de deslocamento faz. E como seria para se realizar a transferência serial entre dois registradores? Então, aqui a gente tem um exemplo de dois registradores de 3 bits cada um, todos interligados com o mesmo sinal de clock. Percebam que eles são por borda negativa. Então, aqui nós temos inicialmente gravado a informação 101, ele está dizendo aqui embaixo. Gravado nesse registrador X, certo? Então, de acordo com essa informação. O objetivo é transferir essa informação para o registrador Y, da direita. Então, aqui eles estão todos interligados em série, certo? A saída de um na entrada do outro. E o que vai acontecer? A cada pulso de clock, a gente vai jogar essa informação, um registrador para a direita. Então, aqui o nosso 101 vai uma casinha para a direita. Depois mais uma
e por fim, no terceiro pulso de clock, ele vai estar todo disponível no registrador Y, certo? Então, em série, ele vai ser transferido dessa maneira, um a uma casa, certo? Então, no instante 1, esse registrador vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, né? Aí depois esse vem para cá. Então, assim sucessivamente, eles vão pulando de casinha em casinha aí, onde cada casa é um registrador. Esses circuitos registradores, eles podem estar disponíveis em CIs, né, de forma integrada, e a gente precisa entender um pouquinho sobre a classificação deles, né, para a gente não cometer enganos. Né? Então, assim, quando a gente fala de registrador, a gente fala basicamente de transmissão de dados, de informação, né, de deslocamento. Né? Em inglês é Shift Register, né? Registrador de deslocamento. Então, esse deslocamento ele tem algumas características que a gente precisa analisar. Então, aqui a gente vai ver, né, algumas dessas classificações, né, para a gente escolher melhor os circuitos integrados que possa necessitar. Então, o primeiro tipo é o tipo de entrada paralela e saída paralela, do inglês PIPO, né? Parallel In, Parallel Output. Né? Então, um grupo de flip-flops, nesse caso, ele armazena a informação paralela. Né? Ele recebe os dados aqui, de D0 até D5, né? A informação de entrada. Ele tem uma entrada de clock, né? CP, e uma entrada de reset, MR. Essa informação é disponibilizada nas saídas de Q0 a Q5 no momento em que há esse pulso de clock, de CP. Tá? Perceba que esse CP aqui ele é compartilhado com todos os registradores e ele é por borda negativa. Tá bom? O nome desse CI aqui que está exemplificado é o 74174. Tá? Então ele é comumente utilizado, né, no formato TTL, o CMOS, né? Existe ele aí no mercado. O segundo tipo é o SISO, entrada serial e saída serial. Esse caso aqui, ele vai fazer apenas um atraso, vamos dizer assim, da informação, né? Mas ele tem a opção de ter entrada também em paralela, tá? Então ele tem essas entradas aqui em paralela. É possível entrar dessa forma, né? Então ele vai fazer a seleção aqui, nesse pino SHLD. Aí a entrada serial, se quiser entrar normalmente quando a gente está falando aí, né, o SISO, ele vai entrar nessa entrada SER e vai sair no QH, tá bom? Aí ele vai ter uma entrada de clock, né, que vai pulsar aqui, né, vai dar a cadência aí do nosso circuito, mas esse clock ele também pode ser desativado, né, caso seja necessário, e tem um reset aqui também, tá bom? Então aqui a tabelinha funcional dele, esse CI, o nome dele é 74HC166, né? O HC é o CMOS. Ok? Então esse é o SISO. O terceiro tipo é o de entrada paralela e saída serial, né? É o PISO, Parallel In, Serial Out. Né? Então aqui perceba a entrada em paralela, né? De P0 até P7. A saída ela pode ser normal ou invertida, né? Que é o Q7 aqui. E ele tem também o clock, né? O inibidor de clock. Tem o seletor de dados, né? Que ele pode entrar também os dados seriais, se você quiser, né? Então, ele tem também a opção aí de mudança de funcionalidade, né? O nome desse aí aqui é o 74HC165, tá bom? Aqui tem a tabela verdade dele, né? Mas aí ele é por borda positiva. E por fim, o SIPO, entrada serial e saída paralela. Esse daí tem aquela funcionalidade tradicional, né, do registrador de deslocamento, né, que funciona da maneira, né, como a gente estudou, né, os principais aqui. Ele entra os dados em seriais aqui, no caso você pode entrar por A ou por B, né, porque ele faz uma lógica AND, né. É possível, né, se você quiser, se botar em 0 também dá no mesmo, um dos dois aí, né. Então ele vai sair essa informação e deslocar, né, bit a bit aqui do Q e vai disponibilizar cada um aqui, ó, Q0 até o Q7, certo? Aqui você tem o clock que é aplicado no CP e um possível reset aqui que se quiser utilizar, tá bom? Então ele vai entrar os dados em série e disponibiliza os dados em paralelo.
Ok? Então esse seria aqui o 74164. Ele é o mais interessante aí, que ele vai realmente fazer essa funcionalidade do registrador de deslocamento, né, que a gente quer. Então, de repente a gente pode usar esse daí em alguma prática. Vamos tentar. Certo? Então era isso aí o nosso conteúdo. O nosso próximo assunto vai ser a parte de contadores, que a gente vai usar os registradores de deslocamento para essa funcionalidade de fazer contagens, né? Mas isso daí depois da nossa próxima avaliação. Então agora a seguir nós vamos ver alguns exercícios, né? E tentar fazer algumas simulações aí sobre esse conteúdo, ok? Então era isso. Muito obrigado a todos e boa noite.